Olá pessoas, boa tarde. Meu nome é Diego e estou aqui falando do podcast Grundris. Bem, eu sou Diego, como falei anteriormente, eu sou sociólogo e sou acadêmico de Direito. E estou aqui para tratar de um assunto muito importante, que são os direitos fundamentais e a luta pela titulação de terras do Quilombo de Santa Rosa dos Pretos. Fica localizado na cidade de Itapecuru, no Maranhão. E eu estou com um convidado que vai trabalhar com a gente essa temática, o professor doutor Luiz Eduardo Simões, que ele é professor da Universidade Federal do Maranhão, onde ele trabalha essa temática, ele dá aula tanto no curso de História como no curso de Economia, ou seja, também nas pós-graduações de História e Economia. E o tema que a gente vai trabalhar especificamente é sobre a dissertação, uma dissertação que ele orientou, que no caso o título é Entrave do Desenvolvimento Regional e Social do Quilombo, Santa Rosa dos Pretos e a luta pela titulação de terras. Bem-vindo, professor. Obrigado, Diego, obrigado. Obrigado ao canal Grundris por essa oportunidade. Sempre é bom poder falar de aspectos ligados ao desenvolvimento e da contemplação de direitos fundamentais, como por exemplo o direito à moradia, né, a vida digna das comunidades quilombolas. Certo, professor, para a gente começar, como estamos falando de uma dissertação, eu te queria que o senhor desse só um pequeno resumozinho sobre essa dissertação, sobre o que ela trata. Pois não. Essa dissertação ela fez parte de um projeto de pesquisa desenvolvido por uma aluna, uma mestranda do programa de pós-graduação em desenvolvimento socioeconômico da Universidade Federal do Maranhão. Essa aluna oriunda do serviço social, chamada Andressa Venância, em que ela trabalhava já com essa comunidade quilombola, né, desde a época lá da graduação dela, e resolveu trazer esse projeto para o mestrado. E aí nós enxergamos como orientadores a oportunidade de se estudar a questão da posse de terra e dos direitos fundamentais em um quilombo rural. Né? Afinal de contas, o quilombo Santa Rosa dos Pretos é um quilombo rural. E aí nós fizemos esse estudo mais aprofundado através de um trabalho de campo que envolveu uma visita a essa comunidade quilombola, envolveu a aplicação de questionários e entrevistas com as lideranças quilombolas, e houve um trabalho acadêmico da universidade, né, do programa de pós-graduação, da orientanda, que agora já defendeu, ela já é mestra, né, e da parte dos acadêmicos desse curso, né, envolvendo isso. E aí eu, como também acadêmico de Direito, né, afinal de contas nós somos colegas no curso de Direito lá no IDEA, né? Sim, sim. A gente resolveu transbordar esse conhecimento lá para o nosso trabalho de extensão, Sim. junto à disciplina de extensão no direito, falando dessa questão acerca dos direitos fundamentais das comunidades quilombolas. Isso é importante porque é bom frisar que essa disciplina, ela trata, a professora ela deu, digamos, um norte, que seria tratar o multiculturalismo, né? Sim. Então não tem como escapar da abordagem quilombola, das comunidades tradicionais, né? Professor, na dissertação, vocês trabalharam a questão dos direitos fundamentais na pesquisa, né? Sim. Então, tanto é que os direitos fundamentais, eles estão pautados também, principalmente quando dialogam o processo de titulação de terras. Aí a gente precisava que o senhor só comentasse um pouco isso, quando se relaciona com direitos fundamentais, tanto chega a ser direitos fundamentais sociais, tanto como saúde, educação e cultura e dignidade. Pois os direitos fundamentais, eles aparecem na nossa Constituição. Né? Sim. E existe o direito à dignidade humana e o direito à moradia. Não? Esses são direitos fundamentais. Eu não sei se vocês sabem de um projeto de lei que começou a correr hoje de manhã. Eu fiquei sabendo por um canal de notícias de que se pretendia tirar o item da função social da terra, né, da Constituição.
me deixou muito preocupado, porque isso pode se chocar com um direito fundamental. A questão da posse fundiária também. Com certeza. A posse fundiária se fundamenta no interesse da sociedade como um todo. Sim, porque tempos remotos, desde que a gente começou a estudar história, como desde criança, a gente sabe que o valor da terra não é só econômico, também ele é cultural, social. Então, se esse projeto conseguir ser aprovado, eu até arrisco dizer que é uma catástrofe. Mas, certo. Uma ausência da titulação afeta na prática a qualidade de vida dos moradores do Quilombo Santa Rosa dos Pretos. Olha, o Quilombo, pelo que a gente descobriu do estudo, dos questionários que a gente aplicou, do trabalho de campo, das entrevistas semi-estruturadas que nós aplicamos, a gente descobriu que as demandas de políticas públicas que a comunidade quilombola apresenta são muito parecidas com a de outras tantas comunidades quilombolas pelo país, o que não surpreende ninguém, né? Na verdade, porque existe um grande déficit de políticas públicas, como saneamento básico, educação, saúde, segurança. E isso se reflete diretamente, como eu estudo desenvolvimento, na questão da posse dos meios produtivos, né? A posse da terra, a posse dos meios de produção, a posse dos bens ditos, né, como a gente chama como economista, de capital. Né? O acesso a esses bens e o direito a gerir esses bens de acordo com os seus próprios interesses enquanto comunidade são elementos fundamentais dentro dessas comunidades. É muito importante que essas comunidades não se sintam colocadas lá ou presentes lá como um insumo, ou aquilo que o pessoal, existe uma palavra em inglês que o pessoal usa muito para isso, que não tem uma tradução precisa para o português, chamada asset, né? Como um usufruto que existe por ali, né? Na verdade, eles são a função. A comunidade existe para providenciar, em última instância, a felicidade das pessoas. Sim. Né? Eu sei que é muito estranho, às vezes, você ouvir um economista, né, falar em felicidade, mas quando você está trabalhando diretamente com desenvolvimento e com desenvolvimento humano e com questões ligadas à superação do subdesenvolvimento, do projeto do subdesenvolvimento, você tem que falar realmente de felicidade humana. E por ela passa o desejo de segurança material, o que faz todo sentido na relação da posse fundiária. Você é muito mais feliz quando você é dono do seu lugar. Né? Sim, com certeza. Por isso que a gente presta atenção que no decorrer a sociedade externa dessas comunidades, elas não entendem quando há esse processo de elas conseguirem tanta titulação como a própria reparação histórica que elas precisam ter, né? E diante disso aí eu pergunto, o senhor acredita que a titularização pode atuar como um instrumento de emancipação social e cultural, promovendo uma verdadeira reparação histórica? Olha, eu posso te dizer que antes de realizar a pesquisa, antes da gente realizar a pesquisa, eu já tinha uma grande desconfiança. Já sentia que isso era uma espécie de um pressuposto, que não é difícil da gente enxergar isso na literatura. Mas realizar o trabalho empírico, realizar o questionário, entrevistar as pessoas, conversar com as pessoas por lá, conversar com a comunidade quilombola, com as lideranças, com os quilombolas, foi tão esclarecedor, mas tão esclarecedor, que reforçou isso para uma convicção. Né? Eu posso dizer que, pelo estudo estatístico que nós fizemos desse questionário, essas comunidades quilombolas, a comunidade quilombola, particularmente de Santa Rosa dos Pretos, tem plena consciência de seus direitos fundamentais,
de quais são os seus direitos fundamentais, em que eles passam necessariamente por transformações que envolvem a posse dos meios produtivos, entre eles a posse fundiária. Certo. Aí, como o senhor está tratando desse assunto de direitos fundamentais e como eles se mostram, né, diante dos fatos, vamos tratar um pouco mais sobre a metodologia e a pesquisa de campo, do processo, né? E diante disso, a gente sabe que nessas comunidades existem aqueles anciões, né? As pessoas que são mais maduras, mais velhas e que vivenciaram bastante o processo da luta, nos lados, digamos assim, nas etapas ruins, nas etapas menos ruins, digamos assim. Aí eu pergunto, a pesquisa trouxe voz da comunidade por meio de entrevistas e questionários, certo? Uhum. Então, diante disso, o senhor pode falar pra gente, citar algo que o senhor lembra, digamos assim, uma voz de algum ancião desse, ou então de alguma liderança que destacou a relação do território com esses direitos fundamentais, uma coisa que marcou, o senhor lembra, na pesquisa? A gente sempre tem esses momentos na pesquisa, né? Como vocês podem ver, esse não é meu primeiro trabalho de campo, né? Não é a minha primeira pesquisa. Mas o bacana de você fazer pesquisa empírica é um lugar comum, né? Um chavão, né? São as pessoas que você conhece pelo caminho, são as experiências que você tem pelo caminho. Mais até eu diria do que os resultados que você obtém, do que as respostas que você obtém da sua pesquisa. Então, eu posso mencionar, nesse sentido, as entrevistas não estruturadas, ou seja, as conversas mesmo, com algumas lideranças mais antigas da comunidade quilombola, que começam a contar a história de como aquilo foi se estabelecendo, como o quilombo Santa Rosa dos Pretos, que originalmente era uma fazenda, escravos, né? E terminou se tornando uma comunidade quilombola depois, ali na região de Itapecuru. E como os quilombolas foram adquirindo progressivamente a autonomia sobre a gestão de seus recursos, sua vida material e sua vida como um todo. E, inclusive, sobre como essa comunidade hoje acabou, inclusive, criando lideranças que se tornaram capazes de exercer essa representatividade da comunidade junto à sociedade civil, que é uma coisa muito importante, Encontrei vários colegas de profissão, né, lá no Quilombo, inclusive, né? Professores de ensino médio, de ensino superior, que tinham não apenas a consciência política, né, a consciência econômica, a consciência desenvolvimentista do papel do quilombo, né, ali, mas também a vivência. Conversar com essas pessoas foi muito enriquecedor, eu posso garantir para você. Certo, importante, interessante. Aí, dentro dessa temática de tratar sobre esses atores importantes, a metodologia da pesquisa permitiu integrar questões como saúde, a educação, já que você percebeu que encontrou colegas de profissão, e segurança alimentar, a análise da exploração de terras. Como isso enriqueceu a discussão sobre os direitos quilombolas, tanto no diálogo que o senhor teve com esses representantes, como também se ouviu que quando a gente faz uma pesquisa, a gente demora um período de tempo, então a gente acaba querendo ou não, percebendo que há uma interação entre essa comunidade e o externo, né? Quando a gente está lá dentro fazendo a pesquisa, entendeu? Sim. Digamos assim, ele aprende um pouco com a gente, como a gente aprende com eles, mas a gente acaba interferindo do lado positivo quando eles estão trabalhando com a gente. Aí a gente queria que você explicasse um pouco isso, comentasse. O que eu posso te dizer, Diego, é o seguinte, num primeiro momento, a gente fez questionário com as perguntas, chamadas perguntas de cunho socioeconômico, né? Que trabalham com essas variáveis de saúde, de educação, né? De segurança
alimentar, etc. Você recebe as informações. Essas informações, nós temos essa tendência quantitativa, né, a olhar as variáveis sempre da seguinte maneira: se no começo elas são maiores, menores ou iguais às que você observa no todo, né? É a primeira coisa. Nós somos criaturas que conseguem ordenar as informações quantitativas. Mas depois, você vai percebendo que existem particularidades nessas informações. Por exemplo, é claro que existia demanda por saúde, né? Você tem um imposto de saúde na comunidade quilombola, que é um imposto até relativamente grande, mas você percebe que a coisa é meio apertada por ali. Poderia ser maior, poderia ser melhor o serviço, poderia ter um atendimento melhor de saúde, né? E aí você compara com o resto, por exemplo, da região da Grande São Luís, né? O pessoal chama da Grande São Luís, né? Fala, não, mas isso não é muito diferente. Não, mas espera aí, mas é um pouco diferente sim nesses aspectos. Não, mas isso é diferente da zona rural do estado do Maranhão? Sim ou não? Sim e não. Por quê? E aí são essas coisas que acabam nos dando as cores, né, dessa pintura que é a comunidade quilombola. E aí a gente percebe o seguinte: uma grande demanda por serviços de políticas públicas, ligados a políticas públicas como saúde, educação e segurança. Tá? A segurança alimentar é um problema, sim, né? E você tem ali, nessas comunidades, o potencial exercido através de suas lideranças de demandar essas políticas, né? Como é que você vai demandar essas políticas? Você vai demandar essas políticas através da representatividade, da pressão dos grupos populares. Certo, esse senhor já entrou num outro temática muito importante, que é a relação da comunidade com o político, né? Ou seja, o Estado. O Estado, como eu digo, não o Estado, só o Estado do Maranhão, sim, o Estado é um elemento configurador de políticas públicas, de ter que promover essas políticas públicas. Aí eu pergunto, dado o contexto apresentado, quais são as principais barreiras que as políticas públicas enfrentaram para garantir os direitos fundamentais dessas comunidades? Eu tratou de um exemplo, saúde, mas o que o senhor poderia citar mais? Educação também é um problema, especialmente a extensão da educação aos níveis médio e superior, que a gente não observa, né, o investimento nisso no campo das políticas públicas. A gente percebe um envolvimento da comunidade na contemplação da qualidade do ensino fundamental. Isso é notório na comunidade. Existe um orgulho da parte da comunidade de falar assim: não, a gente garante aqui o ensino fundamental, né? Mas seria interessante poder promover o acesso, um acesso de maior qualidade ao ensino médio, ao ensino fundamental, ao ensino superior. O ensino médio, só para entender, o ensino médio, quando eles precisam, os jovens precisam sair da comunidade, se deslocar. Exatamente. Acaba se tornando uma espécie de diáspora. Isso é ruim necessariamente? Não é ruim necessariamente, mas seria mais interessante existir mais acesso. Sim. Existir mais opções, né? Quem quiser ir para o externo, quem se deslocar, vá. Quem não quer, fica mesmo na comunidade. Exatamente. O que garantiria aí um direito fundamental, né? A educação, não é isso? Sim. É um direito à dignidade humana, né? Então, existe a consciência disso, tá? E claro, a relação com o Estado, a relação com o poder público, por assim dizer, ela tem todas as nuances da representatividade do poder público junto à sociedade civil que a gente observa na sociedade brasileira, tá? Você não vai encontrar nada longe do que a gente observa aí nas obras clássicas que analisam a sociologia política no Brasil. Sim. E ainda dentro desse tema, políticas públicas, ação de Estado, no decorrer da sua pesquisa,
presenciou algum momento em que o Estado estava dialogando com a comunidade para garantir alguma política pública? Diretamente não, Não. mas foi possível identificar alguns pontos em que se observa que esse diálogo aconteceu em algum momento. Pelos resultados que a gente observa ali. Certo. É claro que eu não estou com isso dizendo que o diálogo foi a contento, foi satisfatório, porque existe também um grande déficit na contemplação dessas políticas. Para encerrar, além da titulação de terras, que outros mecanismos podem ser ativados para fortalecer a garantia dos direitos dessa comunidade? No caso, uma comunidade geral, comunidade quilombola. Essa foi uma pergunta que a gente deixou em aberto no questionário, né? Sempre pro pessoal, né? Mas o que eu posso dizer das respostas que a gente observou, a coisa está muito ligada a um aumento dessa representatividade. Eu acho que a principal demanda que as entrevistas que nós fizemos com os quilombolas a esse respeito engendram um pedido por maior representatividade. Certo? Um pedido por maior representatividade para se estreitar esse diálogo com o poder público. Professor, quero agradecer a sua participação no nosso podcast. Foi um privilégio poder ouvi-lo, ter um pouco dessa experiência de tentar visualizar esse processo, né, de pesquisa, uma pesquisa, como ela é feita, para onde ela vai. E também é importante que a gente percebe que como essa luta pela titularização de terras aqui no Brasil, ela tem um tempo muito grande de história. E infelizmente não vai se acabar agora, né? Porque tem muita comunidade, mas a gente percebe na sua conversa que o caminho é esse. Que nós, como pesquisadores, temos um dever e é muito gratificante trabalhar dentro das comunidades e ajudá-las a conquistar. Entendeu? Tá ótimo. É isso. Agora aqui eu queria surpreender um pouquinho no final desse podcast. E agora eu vou inverter um pouco a coisa. Já que afinal de contas o senhor é o sociólogo. Eu sou só o economista. Sim. O historiador também. E a Taliene, que vai aparecer em outro podcast, né? Ela também pode aparecer por aqui, porque ela está nos assistindo. Né? Ela é responsável por uma comunidade, a maior comunidade quilombola urbana da América Latina. Taliene Meloni é superintendente da Fundação Municipal de Patrimônio Histórico da cidade de São Luís. E representante do Boi da Floresta. Isso. Do quilombo urbano da Liberdade. O maior quilombo urbano da América Latina. Sim. Então, e aí? Agora você tem aqui quilombo urbano e quilombo rural, Diego. E aí? O que o sociólogo tem a dizer sobre isso? Eu queria que, digamos assim, quilombo urbano, que cada um, diante do que sua experiência, só conceituasse, definisse o que seria um quilombo rural e um quilombo urbano. Basicamente, quais são as diferenças, não só no sentido de histórico, não só no sentido geográfico, porque isso aí já está, digamos, na nomenclatura a gente percebe, mas digamos assim, nos elementos culturais, se há uma diferença, se não há. Agora eu vou te mostrar o que a gente faz no nosso campo. A gente pergunta para quem sabe. Vamos lá. Não sei se é pergunta para quem sabe mesmo, mas a gente se arrisca. Bom, a gente compreende nesse espaço de características, né, quilombos rurais, quilombos urbanos, culturalmente as diferenças são poucas. Porque nós somos quilombos urbanos porque praticamos comportamentos sociais que trouxemos dos quilombos rurais. Então, culturalmente, não sei se o professor vai concordar comigo, mas nós temos poucas diferenças. Né?
O meio, claro, que influencia nesses costumes, nessas práticas. Nem tudo dá para reproduzir, né? A gente não pode ter muitas criações, a gente dificilmente vai trabalhar com agricultura, né? A própria agricultura de subsistência, que é muito comum nos nossos territórios quilombolas do Maranhão, mas a prática social, de troca, de coletivo, de atividades culturais com muita música e dança é uma coisa muito comum nos dois. Sim. E aí o urbano, ele se classifica exatamente por isso. Ele não está no espaço geográfico rural, mas tem características e comportamentos sociais do quilombo rural. Certo. Respondi? Sim, sim. Aprendemos. Aprendemos. Uma segunda pergunta sobre essa diferença de quilombo urbano e quilombo rural. Quando a luta pela titulação existe, vocês acreditam que um território, digamos, rural e o urbano, um tem mais, digamos assim, facilidade do que o outro para conseguir essa titulação, ou não? Ou a luta acaba querendo ser igual? Essa fadiga, digamos assim, para conseguir a titulação. Porque a gente sabe que a titulação não sai de um dia para a noite, né? Sim. Isso é uma luta histórica. Aí a pergunta é, a luta histórica do urbano é igual à luta histórica do rural? Ou o urbano, por estar, digamos assim, numa área... Por exemplo, Liberdade está dentro da capital. E a capital é onde estão os órgãos públicos que vão resolver essa situação. É mais fácil para... Se a proximidade vai ser mais fácil para desenrolar? Exatamente. Olha, falando de experiência própria, a gente não vive esse contexto de busca por titulação dentro do território do Quilombo Urbano Liberdade. Nós não temos, até o momento, nenhum interesse com a titulação, porque não existe um conflito de terra. Certo. Mas, pelos meus poucos estudos e conhecimentos dentro dessa discussão, os quilombos rurais talvez tenham muito mais dificuldades de acessar políticas públicas, de se defender, de reivindicar seus direitos, porque estão com dificuldade, as dificuldades geográficas podem atrapalhar isso, né? Você tem um quilombo que ele não tem um sinal de internet com qualidade para você conseguir mandar uma documentação com agilidade, o deslocamento é um fato real, que às vezes o representante da comunidade tem que sair de lá do quilombo para chegar até o órgão, que na maioria das vezes estão situados nas capitais, né? E às vezes até fora do estado, porque a gente tem instituições, situações que precisam ser resolvidas em Brasília, por exemplo. Fundação Palmares, né? A Fundação Palmares. A gente tem representantes locais, mas nem sempre estão próximos, né? Então, eu acho que, nesse sentido, as lutas, elas não são mais fáceis ou mais difíceis, elas são umas mais longas, outras mais curtas, talvez. E o acesso à informação é importantíssimo, porque uma luta como essa, eu não posso só querer. Eu quero ser certificado, eu quero ser quilombola. A gente tem que entender das leis, entender do processo e falar na mesma linguagem. Sim. A gente tem que falar na mesma linguagem, porque se você não conseguir se comunicar com quem pode analisar o caso e resolver o caso, mais difícil fica a compreensão da necessidade daquela comunidade. E isso vai desencadear a necessidade de vários profissionais. Profissionais na área do direito, profissionais na área econômica, profissionais na área agrária, enfim, são muitas mãos de obras trabalhando em busca de um objetivo comum. Então, eu acho que a luta ela pode ser mais rápida por uma questão de acesso à informação, internet mesmo, né? Mão de obra mesmo, mas são lutas longas, né? Reais, que todos os territórios quilombolas, independente de rurais ou urbanos, vão enfrentar. Sem falar da luta interna, que é uma coisa que aí eu já vejo que os quilombos urbanos têm mais do que os quilombos rurais. As lutas internas têm a ver com o entendimento do seu papel
nesse lugar, o entendimento da sociedade que vive nesse espaço que é quilombola. Porque ela precisa entender que ela é quilombola. Precisa se reconhecer enquanto quilombola. E precisa verbalizar isso. Eu não posso implicitamente sou quilombola. Eu tenho que verbalizar que eu sou quilombola e verbalizar isso para quem pode botar lá no papel e provar que eu sou quilombola. Que no caso, no nosso caso, do nosso sistema, é uma autodeclaração feita a um agente do CRAS. Porque o CRAS é que detém a operação desse sistema. Você é regional, assistência social. Exatamente. Então eu preciso ir até o CRAS, que atende a minha área, sentar com o atendente e dizer para ele, eu quero que na minha ficha diga que eu sou quilombola, porque eu me reconheço quilombola. Sim. A partir desse momento a ficha é alterada, atualizada, dizendo que esse cidadão também é quilombola, né? Porque ele se auto-identificou. A partir daí, outras políticas públicas eu posso acionar, que é uma coisa que chama a atenção da comunidade, mas a comunidade precisa entender que não é só isso. Tipo, tarifa social na conta de luz. Sim. É um benefício de quilombolas. Todos os quilombolas urbanos também têm direito. Mas eles têm que primeiro se autodeclarar para poder reivindicar esse direito, né? Então tem que vir de interno para o externo. Digamos, da comunidade para o Estado. Para chegar a dizer, Exatamente. Isso é quilombola. O Estado não Não é pode o Estado que dizer... vai visualizar e dizer, não, você é quilombola, você tem direito a... Exatamente, não pode. Por isso que a informação é tão importante. Por isso que o pertencimento, o autoconhecimento é importante. Porque a sociedade é que tem que jogar isso para o poder público. E o poder público, a partir daí, dizer, não, precisamos dar atenção aqui, precisamos de política pública para cá, precisamos atender as reivindicações quilombolas, que aí já são coisas mais específicas para esse território. E a perspectiva multiculturalista, né? Você não vai obrigar mais o quilombola a se adaptar ao marco legal do chamado Estado de Direito, mas sim o Estado de Direito é que vai abrir seu espaço também para a diversidade cultural trazida pela comunidade quilombola, na construção do social. Exatamente, é exatamente isso. E tem mais, essa discussão interna que eu digo, estou chamando de discussão interna, dentro do quilombo urbano, que eu acredito até em quilombos rurais também pode haver essas controvérsias de pessoas que não queiram se identificar como quilombolas, porque existe um ponto negativo, um ponto pejorativo dentro do termo, que está ligado a ser descendente de negro fugido, de pessoas escravizadas, que são outros desdobramentos como a questão da raça, porque dentro do quilombo urbano eu não tenho uma população total de pessoas negras. Sim. Então, falando em questões de esteticamente, né? Cor da pele, traços e tudo mais. Mas isso não anula a possibilidade de pessoas de pele não preta ser quilombola. Porque isso tem a ver com questões sociais. Sim. Isso não tem a ver com questões explicitamente e somente de raça e cor. Né? Então, até esse entendimento é um desdobramento que precisa chegar na sociedade, precisa de informação para isso. Tá, aproveitando agora, tipo, eu vou mudar um pouco a nossa conversa, porque a gente já falamos sobre a questão do quilombo rural, professor, falamos sobre a questão do quilombo urbano contigo, falamos sobre a postura que o Estado, o governo tem, o poder público tem com vocês, e aí, como a gente falou antes, você é representante de um grupo cultural muito importante para a sua comunidade, que é o Boi da Floresta. Aí eu queria muito que você comentasse com a gente, porque no final de semana passado nós fomos lá no seu recinto, no seu barracão, no barracão do Banco da Floresta, e fomos contemplados e assistir em primeira mão o seu documentário, Legal. O seu curta, sobre como que o Boi da Floresta ele conseguiu contornar o problema da Covid, que foi uma coisa uma das piores coisas que eu vi acontecer na humanidade. Eu vivenciei isso, eu sou de comunidade quilombola, mas também passei por muitas coisas ruins. Aí eu queria que tu conversasse um pouco, a gente comentasse assim para o nosso público que ainda não assistiu, aí tu explicasse um pouco a importância que tem esse empreendimento de vocês, esse documentário, esse filme,
a questão de o que você acha tão importante que esse filme traz para nós. Sim, foi muito bom que vocês tocarem nisso e falar nisso. Agradeço a presença de vocês lá na sede do Boi para acompanhar o lançamento. Nós é que Ali foi a agradecemos. primeira exibição do documentário Silêncio na Boiada. E fazendo o link, a própria nossa atividade aqui, né, essa discussão sobre o quilombo urbano e a força que tem as redes culturais dentro desse espaço, o Boi da Floresta, além de signatário do pedido de certificação, ele entra nesse lugar como um agente transformador. Né? Então ele é um lugar de educação, é um lugar de cultura, é um lugar de acesso, democracia, cultura, né? E aí a gente tenta, a gente se arrisca em algumas áreas justamente para democratizar, para trazer para a comunidade, para facilitar o acesso. Se a gente pode fazer isso, a gente tenta fazer isso. E às vezes a gente consegue. O Silêncio na Boiada é um webdoc, né, um documentário, um curta-metragem, sobre as estratégias, né, de sobrevivência e de perpetuação que o Boi da Floresta encontrou durante os anos de pandemia, né, anos oficiais de pandemia, né, 2020, 2021, chegando até 2022, né, meados de 2022, quando foi decretado oficialmente, né, o fim da pandemia. Foi 2022 ou 2023? Não lembro. 2022. Foi 22 que oficialmente a ONU disse que a pandemia tinha sido. E o que acontece? As coisas que a gente fez durante esse período. Nós somos um grupo de Meu Boi, de Sotaque da Baixada, nascido na ilha de São Luís, em março de 72, 12 de março de 72. Desde então, no mesmo lugar, lá na floresta. E desde a sua fundação, o mestre Apolônio sempre defendeu a perspectiva de que grupos tradicionais também têm responsabilidade quanto o que é moderno, o que é tecnológico e como a gente pode absorver isso e trazer para a nossa realidade. Não é o fato da gente ser tradicional que a gente tem que viver no passado. Sim. Nós vivemos o presente. Então, partindo desse lema da floresta, entre tradição e modernidade, a gente entra com o braço no audiovisual. Nós tivemos uma influência muito forte na pessoa da Luísa Fernandes, que é a cineasta desse filme, que chegou à nossa comunidade com o propósito inicial de pesquisar. Ela é mestre em etnomusicologia e o propósito inicial era pesquisar os sons, né, da liberdade e como o Boi da Floresta se encontrava nesse espaço sonoro dentro do bairro. A pandemia chegou exatamente junto com ela. Né? Ela chegou no final de 2019, 2020 para fazer a pesquisa e a pandemia logo em 2020 suspendeu tudo, suspendeu todos os sons. O bairro, o território quilombola é um lugar de muita zoada, é um lugar que todo dia tem alguma coisa. Né? Então a pandemia transformou o nosso espaço. A gente tinha um silêncio ensurdecedor, que, claro, desencadeou várias coisas, né? Problemas psicológicos em várias pessoas, amigos que a gente conhece que teve problema com isso, de ficar recolhido, fechado, sem São João, né? Sem que São João. Digamos assim, o ápice da... Sem carnaval, sem São João, ficamos 3 carnavais sem, 2 São João sem atividade. E a liberdade, fora Carnaval e São João, são muitas festas de divino, são muitas festas de promessa de tambor de crioula, são muitos terreiros em atividade, tudo isso parado. É um ambiente que demanda sociabilidade. Então, tudo isso parado. O que fazer? Como não deixar as nossas pessoas, nossos brincantes sucumbirem a esse silêncio? Então, as nossas estratégias foram começar a fazer lives, fazer encontros virtuais. A gente fazia chamada de WhatsApp, de vídeo no WhatsApp, com os cantadores do Boi, para eles cantarem, para eles praticarem, para eles botarem a cabeça para funcionar e contar suas composições novas. Isso é uma forma deles conversarem, de distraírem. Imagina os idosos que fizeram isso a vida inteira e você dizer para ele que ele não pode mais fazer. Que sair de casa. Um direito fundamental. Isso está lá presente na nossa Constituição, o direito à dignidade da vida humana. Exatamente. Então, são vários aspectos, assim, né? Falar de qualidade de vida, de uma coisa
que está ali, que te causa bem-estar, e tudo isso interrompido. Imagina eu, uma pessoa que tem 37 anos de idade, 35 anos dançando Bumba Meu Boi, dizer para um senhor de 80 anos que faz isso há 70 anos que ele não poderia fazer. No meu lugar, enquanto coordenadora do grupo, enquanto responsável, dizer para uma pessoa que tem devoção ao santo, que tem suas práticas religiosas, que ela não poderia praticar isso no barracão do boi. E ao mesmo tempo você tem a Não, porque o problema é concreta da lá pandemia. fora, né? Aqui. Por que eu não posso fazer isso? Porque o senhor pode morrer. Exatamente. Foi muito doloroso. Eu, particularmente, assim, essa parte foi a parte mais difícil para mim. Porque dizer para alguém que faz isso a vida inteira, que tem suas questões religiosas, que é uma relação íntima com o seu credo, e aí eu chego no meio e digo que não pode, que não dá para fazer. Então, a busca por minimizar essas problemáticas foi o que nós fizemos no Boi da Floresta. Fizemos muitas lives, fizemos muitos encontros, reuniões online, chamadas de vídeo, sabe? Organizamos até a hora, quando já poderia sair um pouco mais, aí de máscara, de álcool, tudo, a gente organizou horários para eles irem no barracão sem se encontrar. Então, tudo isso foi uma estratégia. A gente gravou várias videoaulas para dar ocupação. Sim. Ocupação. Então, tem aula de tambor de crioula, tem aula de dança de cazumba, de índio, tem aula de tudo quanto é personagem, de cantoria, de bordado, de costura, tudo está no canal do Boi. Tudo isso foi gravado na pandemia. Porque a gente estava buscando formas de deixar as pessoas ocupadas com isso. E isso acabou que começou a incentivar outros grupos a fazerem outras atividades. Nós fomos convidados para várias lives. A gente fez live com reggae, a gente fez live com música popular maranhense, a gente fez live com outros bois, a gente fez live com... Enfim, a gente deu aula para diversas universidades online, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, falando, contando história, cantando boi, tudo online. E o Silêncio na Boiada é a reunião disso. Sim. São quase 30 minutos de filme que não consegue contar Não, com certeza não consegue. tudo que a gente fez, mas a gente tenta explicar à sociedade o quanto isso foi difícil e como a gente conseguiu se levantar desse lugar, né? Para dar continuidade, para fazer o boi não morrer e voltar com a força que voltou. É exatamente o que transmite esse web documentário, uma resiliência, uma capacidade de existência, de organização da comunidade que realmente são impressionantes. Exatamente. E eu estou falando aqui só de ações que foram direcionadas aos brincantes dentro do ponto de vista artístico. Sim. Fora isso, nós trabalhamos com a sociedade, com a comunidade diretamente. Eu estava na linha de frente, na rua, distribuindo cesta, distribuindo máscara, distribuindo vale alimentação, ticket, bolsa, chip escolar. Isso, eu vi lá, percebi. Então a gente fez muita coisa. Foi nesse mesmo período que eu me filiei à CUFA, Central Única de Favelas. Eu sou voluntária da CUFA Maranhão e a gente botou em prática assim, na hora que dava para fazer. Foi complicado, mas eu fiquei muito feliz com o resultado, porque a gente conseguiu ajudar muita gente, né? Claro que isso não é 1/3 do tamanho da comunidade, mas conseguimos chegar em pessoas que estavam em situação crítica de desnutrição, porque não podiam trabalhar, a galera que é autônomo, que trabalha, né? Que trabalhou hoje, come hoje, não trabalhou hoje, não come hoje, né? Isso é seríssimo. E a gente chegou nesse lugar, conseguiu chegar em algumas famílias, levando cesta, levando máscara. A minha mãe não saiu de casa, porque já era do grupo de risco, mas costurou muitas máscaras. Ela e as costureiras do boi costuraram muito. As pessoas levavam camisetas de algodão. Camisetas de algodão para cortar, para fazer máscara. Ela fez muitas máscaras. E aí eu passei dias, olhava pela janela, pegava a sacola de máscara para levar, não podia ficar isolada lá. mesmo, você precisa até de você. Isolada. Porque eu estava na rua. Na frente. Para mim ir falar com ela, eu tinha que passar uma semana em casa
não apresentou nenhum sintoma, aí eu saía de casa direto para falar com ela. Aí te faço outra pergunta. Diante disso, como foi a relação tanto com o governo estadual como o municipal? Foram parceiros de vocês ou demorou alguma coisa? Ou não? Olha, a gente teve projetos financiados a nível nacional, né? Nós distribuímos cestas que vieram da CBF, nós distribuímos tickets de alimentação que vieram Da Confederação Brasileira de futebol, sim. Eles mandaram cestas? Mandaram cestas, por intermediação da CUFA. Agora, aqui a gente conseguiu mais a parte logística com o governo do estado, o Corpo de Bombeiro foi um dos mais atuantes nessa parte, né? Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, a Prefeitura também fez várias distribuições de cestas, coisas que chegavam até nós para a gente ajudar a chegar na ponta, né? Então foram muitas parcerias, nada foi dinheiro, né? Sim, não palpavelmente dinheiro, mas insumos, exatamente. A Polícia Militar, a gente tem o Batalhão Tiradentes, que é lá no território, que cederam a cozinha industrial para fazer sopão, e aí juntou a galera da Cruz Vermelha nesse sopão, recolhendo doações. Então foi força-tarefa realmente, assim, força-tarefa. Entraram como puderam e a gente também, né, com a nossa força de vontade, foram muitas coisas, assim. Inclusive no filme passa uma parte sobre isso, né? Sim. Sobre essas parcerias. Sim. Para finalizar depois, no primeiro São João, quando foi liberado, que vocês, principalmente os idosos, poderiam brincar, o primeiro São João, pode sintetizar pra gente assim, como é que foi a volta, assim, que a gente tá falando da parte ruim, né, mas a gente tem que falar da parte da boa mesmo. A volta foi com gás, meu amigo, foi com vontade demais, viu? O pessoal pronto pra dançar, sabe que em casa de boi é sempre muita comida, muita música, né? E qualquer coisinha vira noite. Qualquer coisinha é uma noite inteira. Né? Vai fazer qualquer... Não, gente, era só uma batucadinha e já tá quase amanhecendo. Quando voltou, meu amigo, qualquer coisinha era pra amanhecer. Entendeu? Certo. Qualquer coisa, o aniversário do cachorro era pra amanhecer. Entendeu? Foi meio assim, mas muita gente emocionada, muita gente superou o Covid. Muita gente lamentou a perda dos seus. O Boi da Floresta em si, não perdemos nenhum brincante diretamente, né? Um brincante direto, mas perdemos familiares desses brincantes. Sim. E aí nos atinge do mesmo jeito. Com certeza. Porque brincante são os primeiros entusiastas. Exatamente. Os primeiros um brincante que perde uma palma. mãe, que perde um filho, que perde uma avó, é inevitável a gente não se sentir parte daquela perda também. Porque nós estamos ali, né, todos juntos. E a floresta, a gente é muito próximo, a gente se chama de família, floresta, família verde rosa, com tudo isso. Então o impacto chega para todo mundo lamenta do mesmo jeito. Mas ao mesmo tempo tem aquele sentimento de superar, né? De seguir em frente. Então foi uma volta com muito gás, uma volta com vontade de fazer bonito, sabe? Então as primeiras apresentações, os primeiros arraiais, os nossos primeiros rituais dentro de casa, uma energia de emoção, de superação forte. No clima mesmo, assim, impossível não sentir aquilo, né, aquela força, as pessoas se abraçando ainda com, né, abraça, passa o álcool, né, e aqueles que não se tiram, alguns ainda de com a máscara, né, não querem se... Alguns já agoniados querem tirar, outros não, com mais receio, né. Hoje algumas coisas ficaram, né, da pandemia. Eu ando com álcool na bolsa para sempre a vida mesmo. Sim. Né? Vou para qualquer lugar com álcool na bolsa. Nem todo mundo a gente aperta a mão, porque ficou naquele receio se a pessoa quer apertar também. Né? Não sei se vocês fazem por isso. Faz assim. Faz com a mão fechada. Pois é, eu às vezes eu fico esperando a pessoa ter a reação de querer abraçar ou querer apertar a mão. Aí eu retribuo. Eu quero também, mas aí eu fico, será que ela vai querer? Será que não? Né? Isso causa uma atenção. E a gente ficou com isso desde a pandemia. Eu fiquei pelo menos, né? Então tem tudo isso, algumas práticas. Hoje, se a gente tem um resfriadinho, a gente bota máscara. Que a gente não sabe mais o que é. Exatamente. Não sabe mais o que é.
A gente já quer proteger as crianças, a gente já não quer mais se colar nos idosos. Tem tudo isso. De certa forma é uma coisa até positiva, porque a gente fica mais alerta, né? Mas ficamos, né, com essas questões. E o brasileiro é um bicho que gosta de abraço, de contato físico. Então eu É a acho que nossa para nós, eu característica. acho que nenhuma sociedade no mundo sofreu mais do que brasileiro. Eu acho que para nós foi a parte mais difícil, né? Acho que Essa é. coisa de sentar longe, essa Lockdown. coisa de não apertar a mão, de não falar no isso, não aquilo. Eu acho que isso foi bem complicado. Foi doloroso. Foi sim. Certo, se você vai querer fazer uma pergunta, Eu tô satisfeitíssimo, então feliz Que bom, da que vida bom. que a Taliene veio nos ilustrar, veio nos iluminar com seus toda a sua conhecimentos, né, perspectiva, sua história. seus conhecimentos aqui. Eu acho que a narrativa. gente conseguiu cumprir o projeto de Sim, extensão sim. a contento, né? Com certeza. Que Isso bom, aí. que bom. Fizemos bem. Bom, cara, você está apresentando. Taliene, eu quero te agradecer imensamente pela sua colaboração, por você estar aqui com a gente, contribuindo. A sua fala é muito importante para a gente e para o nosso público, porque você é uma representação, você é uma representatividade do seu movimento, do órgão que você trabalha, também que tem um trabalho muito importante na sociedade. Então eu quero agradecer imensamente a sua ajuda no nosso projeto, no nosso canal, entendeu? Certo, eu agradeço em nome da Fundação Municipal de Patrimônio, da FUNB, em nome da Prefeitura de São Luís, que eu represento no momento, e fico feliz em ser uma pessoa da comunidade que está dentro da entidade pública, tentando fazer alguma diferença, tentando trazer um olhar mais humano para esse lugar do poder público, que eu acho que é importante nós que estamos na linha de frente também ocupar esses espaços e ter a oportunidade de falar sobre isso, de incentivar ações que realmente valorizem e cheguem na sociedade de forma efetiva, né? E, claro, representando o Bumbu da Floresta, do Mestre Apolônio, que é o meu lugar de aprendizado, a minha casa e a instituição com o meu orgulho de fazer parte, e que a gente está para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, assim como a comunidade está para nós. Isso para nós é muito, muito especial, né? Então é um prazer representar esse lugar, representar o território quilombola urbano, os 5 bairros que fazem parte desse território, né? Estar como um agente de transformação, de informação para a minha comunidade, entender cada vez mais o papel dela, como ela pode entrar nessa história, como ela pode contribuir, os benefícios e também, né, os ônus e o bônus dessa certificação, né, desse lugar que a gente tem ocupado devagarzinho, mas a gente está chegando lá. Certificação vocês têm, titulação que não é isso? Nós temos certificação, não temos titulação, nem temos no momento interesse de titulação. Certo. Mas somos certificados pela Fundação Palmares e precisamos aumentar nossos índices de autoidentificação, e isso vem com sensibilização, informação, né, para a sociedade. Então eu fico feliz de estar nesse lugar de propagar informação, de vocês darem a oportunidade da gente falar sobre isso, né, atingir outras pessoas, Espero que a inspirar gente consiga ajudar outras nesse comunidades. sentido. Eu acredito que em breve São Luís vai ter outras comunidades reconhecidas como quilombolas urbanos, e isso é importantíssimo, né, porque chega a ser uma medida de reparação, né? Chega a ser. Então, É uma medida de reparação, é verdade. E vir de dentro para fora, que é o mais importante ainda, né? A comunidade dizer que ela quer ser quilombola, que ela se vê nesse lugar de quilombola. Isso é importantíssimo. Então, agradeço ao professor Luiz o convite, a Diego pela oportunidade de estar aqui, de dividir esse momento com vocês, ao canal Grundis. Falei certo. Muito bom. Professor Luiz, doutor Luiz, eu quero agradecer também a sua participação, por nos ceder essa estrutura, essa sala, o seu conhecimento, de poder nos nortear como fazer esse trabalho, que quando a gente pega um professor que é capacitado, que é gabaritado, que tem paciência de escrever, de corrigir, de puxar a orelha, então a gente tem que agradecer muito. Eu só sou chato.
Então, muito obrigado também. E essa colaboração como pesquisador também, na outra fala, quanto à questão do quilombo rural, também é muito importante. Seu trabalho junto com a sua orientanda foi fenomenal, Tá ótimo. certo? Obrigado, Diego. Obrigado, Diego. Você quer falar uma fala? Não, eu só quero agradecer aqui ao Alborto que está aqui atrás das câmeras, né? Cuidando por mais esse podcast do canal Grundris, né? A Caroline que vai fazer. Você devia assistir o outro podcast também. Tem mais conversa com ela. Tá muito mais legal, não. Ela também melhorou bastante aqui da metade para o final. Mas é isso aí, gente. É isso aí, gente. Acho que é. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Tchau.